Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui para vocês. O tema do nosso TCC é Estudo de Material para Manifold. Meu nome é Gustavo Piton, tenho 22 anos e os autores desse trabalho aqui sou eu e o Pedro. Boa noite, professor. Começando aqui pelo objetivo da nossa apresentação, então, é mostrar para vocês o estudo que a gente realizou ao longo desses 2 semestres, referente ao nosso TCC. Então, a gente vai falar um pouco da introdução, da metodologia, a discussão dos resultados e a conclusão. Começando aqui pela introdução, a escolha do nosso tema é baseada em um processo que cresce muito nos dias de hoje. Então, o processo de injeção plástica, que está presente na maioria das grandes empresas, principalmente para a fabricação de eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos e peças automotivas. Então, o estudo do nosso material aí é baseado nos parâmetros de engenharia, né? E principalmente nas características do aço, que são usinabilidade, polibilidade, texturização, tratamento térmico, resistência mecânica e resistência ao desgaste. Falando um pouco do manifold aqui, que é o nosso tema principal, o manifold é uma peça que faz parte da câmara quente de um molde, tá? Então ele fica na parte interna de um molde de injeção plástica e ele é responsável por sustentar os bicos injetores, que fazem o transporte do material para as cavidades, e controlar essa temperatura dentro da câmara quente, tá? Passando um pouquinho aqui para os processos, então os principais processos que a gente abordou no nosso artigo são o ciclo de injeção, que é o processo de alimentação do plástico fundido na injetora, o molde, né, que é a principal ferramenta aí do processo de injeção plástica, a câmara quente, que faz parte do bloco do manifold, que fica na parte interna do molde, o polímero, que é a matéria-prima, né, as buchas de injeção, o manifold e os bicos injetores. E o aço, né, que eu acho que é o fator principal, que é a matéria-prima tanto do manifold como dos blocos dos moldes. Aqui a gente tem os principais tipos de manifold, né? O manifold em linha, mais conhecido como manifold I. Temos o H, o manifold empilhado em X e o manifold em X. O empilhado em X, a gente tem uma possibilidade de maior quantidade de bicos injetores. O objetivo da nossa apresentação aqui é passar para quem for ler esse artigo, né, para quem precisar trazer informações mais específicas sobre os materiais específicos para cada tipo de aplicação e para qual aço usar para determinada aplicação. Então, nosso estudo é baseado principalmente em informações de livros internacionais, né, visto que as propriedades que a gente pesquisou e adquiriu para fazer esse artigo são muito difíceis de encontrar aqui no nosso país, tá? Então a gente vai basicamente mostrar o caminho que é necessário para a gente fazer a escolha correta do material de fabricação do manifold para determinada aplicação. Falando um pouco da metodologia, completando o nosso objetivo, é feito um estudo baseado na aplicação, na qualidade e nas características do manifold que possuem atualmente. As propriedades mecânicas que devem ser consideradas são a resistência à tensão, dureza superficial, que deve ter uma boa usinabilidade, o aço deve manter um alto grau de polimento, ok? Aqui são os requisitos consideráveis dos aços, né? São os aços que nós selecionamos. Temos o 2312, um aço de enxofre específico para melhorar a usabilidade. O 2767, o 2764, o 2343, que são aços de cementação, ok? O aço 2714 é um aço com acabamento de alta qualidade, utilizado na injeção de plásticos transparentes. O 2316, aço resistente à corrosão. O 2311, que é um aço que suporta alta pressão, tá? Na direita ali a gente tem a dureza de cada material, de acordo com o datasheet, ok? Aqui é outro critério que deve ser considerado, que é a expansão térmica do manifold. Nós temos a expansão térmica e a diferença de temperatura na tabela da esquerda, tá?
A gente tem o K, que é o coeficiente linear de expansão térmica, que ele é indicado por unidade de aumento de temperatura de 1K, tá? E o plástico tipo para cada temperatura. E aqui tem o coeficiente de expansão térmica para cada material, tá? De acordo com o datasheet dele. O material 2312 como que a expansão térmica de 100 graus, 200 e 300 graus. Ok? Aqui nós temos os polímeros, deve ser considerado a abrasividade dos polímeros, a força e transferência de calor e a dureza e usabilidade, que é normalmente feito por um teste de dureza Brinell. Okay? Nas considerações do manifold, certo? Dentro do manifold, nos furos de dentro, deve ser considerada que o material ele tenha a pressão certa em cada bico, tá? O que injetar no bico 2 vai injetar no bico 1, tá? Por exemplo, no bico aqui da esquerda, ele deve percorrer o mesmo caminho para que a pressão desse bico seja igual a esse. Por quê? Se esse bico for maior, pode causar degradação térmica. Se esse lado for maior aqui, ó, esse comprimento, o material do bico 2, considerando como se daqui fosse o bico 2, ok? O material pode chegar frio e causar degradação. Tá? Então, o comprimento de cada espessura deve ser uniforme. Aqui a gente está dando um exemplo de balanceamento, considerando 100 gramas, duas cavidades em um material PBT, ok? Aqui, comprimento 133, certo? O bico de 130. No resultado, aqui a gente coloca as medidas, né, da câmara quente. Aqui a gente está tendo um resultado de 23,9 MPa e o bico 2 23,9. Então a gente está tendo uma cavidade balanceada em termos de pressão. Pode passar, Piton. Aqui é um exemplo de desbalanceamento, tá? Aqui a gente considerou, aqui por exemplo, da bucha até o bico dá 133. Colocando aqui 350 milímetros, como se tivesse 350, dá uma pressão de 29,2. Entre o primeiro bico e 23,9 dá um total de 22% de desbalanceamento. Então a gente aí já tem uma cavidade desbalanceada em 22%. Tá? As ferramentarias não aceitam talvez essa porcentagem de desbalanceamento. Bom, pessoal, falando um pouquinho das discussões e resultados aqui, então o nosso estudo é baseado aí na comparação do polímero que a gente vai usar e o aço que vai ser fabricado o material, tá? Então a gente colocou alguns exemplos aqui dos nossos resultados. Se a gente pensar em resistência à abrasão e resistência à corrosão, é indicado a escolha de um aço inoxidável, tá? Que possui um alto teor de cromo e uma boa usabilidade. Se a gente pensar em um processo que tem alta pressão e um alto desgaste do material, então a gente recomenda os materiais não ferrosos, tá? Como por exemplo o aço 2311, tá? Que ele tem baixa variação no coeficiente de expansão térmica. Ok. Explicando um pouco desse coeficiente de expansão térmica, por que ele deve ser considerado? O manifold ele é desenhado pensado frio, tá? Então o que acontece? Quando o coletor, que é onde entra o material, ele preenche o manifold aquece com o material. E o que acontece? Ele se alinha com o bico de injeção. E por que acontece isso? Quando você fornece calor para um corpo, ele vai receber essa energia e aquelas moléculas elas vão ficar agitadas. O que acontece? Ele precisa de um espaço maior para eles se manterem no mesmo lugar. Tá? Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aí é que o 2311, em diversas temperaturas, o coeficiente dele vai permanecer estável. E o 2316 também. Então, torna esses dois aços consideráveis para escolha para diversas aplicações, ok? Um outro resultado de exemplo que a gente colocou aqui são processos que exigem uma temperatura muito alta de trabalho, tá? Aí tem três aços aí que entram para esse caso, o 2343, o 2714 e o 2767. A gente colocou um destaque aqui para o 2767, que ele tem um acabamento espelhado muito superior aos outros, tá? E o seu tratamento térmico é muito mais simples que os outros aços também, tá? E isso evita com que tenha vazamentos ou danos futuros aí, tanto no manifold, como nos bicos injetores e também na câmara quente. Bom, avaliamos que os materiais com alta dureza apresentam baixas taxas de usinagem, e vice-versa. Então, por esse motivo, materiais duros
como A2, D2 e H11, deve ser utilizado quando o requisito de resistência à abrasão é considerável, ok? Pensando também em custo-benefício, produção em larga escala aí da fabricação dos materiais, a gente tem o alumínio e o cobre, tá? Que são bons candidatos para esse custo-benefício. Eles possuem uma usinagem de velocidade muito alta e isso não precisa levar tanto em consideração a resistência e a dureza desse material. Os aços stainless steel, que são os aços inoxidáveis, ele tem um custo bem mais alto que o P20, por suas características inoxidáveis, tá? Mas deve ser utilizado quando realmente a resistência à corrosão é necessária, por conta desse custo muito elevado. Então, o H11 também tem um custo de fabricação de molde muito alto devido à sua dureza. Tá? E sua velocidade de usinagem muito baixa, tá? Mas é comum também ser utilizado na resistência à abrasão, ok? Bom, pessoal, para finalizar nossa apresentação aqui, a gente tem a nossa conclusão, tá? Então, nosso objetivo foi alcançado, a gente conseguiu provar através das pesquisas e estudos que levantamos qual é o material adequado para a fabricação do manifold para determinada aplicação, tá? Então, é uma pesquisa que a gente considera muito importante, principalmente na área de engenharia mecânica e principalmente também nesse processo que é tão essencial nas grandes indústrias dos dias de hoje, tá? Então, a gente conseguiu perceber que com a adequação dos tipos de aço, conforme a mudança de injeção do polímero, o cálculo para que esse novo perfil do manifold continue em estado apropriado de trabalho, seja determinado para que haja melhores condições de processamento e de um ciclo de injeção melhor. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês e estamos abertos a dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado.